ao Deus vivo pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui hoje, né, para ministrar a palavra dEle, né, e com certeza, irmãos, esperando no Senhor, Deus vai falar com você. Tenha certeza disso. Agora, se esperar no irmão Christian, pode ter certeza que você vai sair daqui frustrado. Vai sair pior do que você entrou. Mas se você estiver aqui com o teu coração humilde na presença do Senhor, com o teu coração voltado para Deus, pode ter certeza que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui impactado pelo Senhor. Você vai sair daqui feliz, contente, fortalecido para mais uma semana de luta e labuta, no nome do Senhor. Amém? Então, quero convidar a amada igreja para que fique de pé, para que nós possamos ler a Escritura. Abram as vossas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Amém? Então, vamos ler. Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, facinho. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Amém? Texto que traz por epígrafe a queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram-lhe folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e eu és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu lhe ordenara que não comesses, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó retornarás. E deu ao homem o nome de Eva e a sua mulher por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta deles para Adão e sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e toma-lhe também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Pode tomar assento, igreja. Pode tomar assento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Curve sua cabeça. Vamos orar uma vez mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, tua palavra que agora acabamos de ler, Deus, ela é vida. Ela transforma, ela muda os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E que nessa noite, Deus, eu tenho certeza que ela não vai tornar vazia, porque ela não torna. Por isso, Pai das Luzes, me ajuda aqui, Senhor. Me ajuda, ministra o coração dos teus filhos. Que o Senhor me dê uma perfeita inspiração da tua palavra, Pai. Assim eu oro no nome forte de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, esse texto que ora acabamos de ler, digo sem sombra de dúvida que para mim é um dos textos mais sombrios da Escritura Sagrada. Digo isso porque me arrepia dos pés à cabeça quando eu vejo esse relato de um homem que foi criado à semelhança de Deus e que estava ali num jardim perfeito, né? E por causa dele, as consequências são imensuráveis. Mas antes de nós adentrarmos especificamente no texto que ora acabamos de proferir, eu quero trazer um breve histórico do livro de Gênesis. O significado da palavra Gênesis, ela vem do grego, que significa origem, começo, nascimento. No hebraico, o nome original é Bereshit, que significa no princípio. As primeiras palavras são ditas no texto, né? Então, Gênesis é o livro dos começos, o começo do universo, o começo da humanidade, o começo da família, o começo do pecado, mas o começo também da redenção das nações e da aliança que Deus faz com seu povo. Tecnicamente, o autor do livro, tradicionalmente, é Moisés que escreveu esse texto e o Pentateuco, né? Moisés, durante o processo que tirou Israel do Egito, inspirado pelo Senhor Deus, ele escreve, né, o livro de Gênesis. Gênesis ele cobre um período bem interessante da história da humanidade, né? Então, ele começa da criação e vai até o período que contempla José no Egito, cerca mais ou menos de uns 2000 anos de história. Então, é um tempo muito considerável, né? O livro ele encaixa dentro de um contexto do Antigo Oriente Médio e envolve culturas como a dos sumérios, dos acadianos, dos babilônicos, dos egípcios, dos cananeus. Então, todos esses povos, o livro de Gênesis ele vai abordar. Muitas das histórias da criação e do dilúvio aparecem em versões pagãs também, como a epopeia de Gilgamesh, mas Gênesis revela o Deus verdadeiro. Gênesis revela o Criador, o soberano
e um Deus pessoal. Isso é que Gênesis realmente revela. A estrutura de Gênesis ela é dividido em duas seções. Uma primeira parte, uma parte primitiva, que ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, aonde ela vai falar de grandes eventos universais, como a criação, queda do homem, Caim e Abel, dilúvio, Noé, Torre de Babel. Né? Então, essa é a primeira parte do livro de Gênesis. A segunda parte é uma parte que ela vai abranger do capítulo 12 ao capítulo 50, onde ela vai trazer quadros de grandes personagens da palavra de Deus, né? Os patriarcas, como Abraão, né? Isaac, Jacó, José. Então, essa parte que abrange toda essa história dos patriarcas, ela começa com o início do povo escolhido, as alianças de Deus com esses patriarcas e a soberania de Deus sobre a história e a fidelidade dele e suas promessas. Então, os propósitos do livro de Gênesis é bem interessante, né? Porque ele não é só um livro que abrange uma parte histórica, né? Mas ele também é um livro teológico e espiritual. E ele nos mostra algumas coisas aqui, tais como Deus como criador de tudo. Né? Deus, ele é o criador de tudo. A dignidade e a queda do ser humano. A origem do pecado e da morte. A necessidade da redenção. A fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E a preparação para o nascimento de Israel como nação. Então, o livro de Gênesis, ele traz esses propósitos aí. Ele traz como uma teologia central o monoteísmo, um só Deus, soberano, criador e pessoal. Ele fala da aliança que Deus faz que Deus faz pactos, né? Na verdade, com Noé, Abraão e seus descendentes, redenção, mesmo diante do pecado, Deus providencia esperança e providência. Deus guia eventos e pessoas a cumprir a sua vontade. E a relevância desse livro para nós hoje, Gênesis ele nos mostra, na verdade, quem nós somos e de onde viemos. E o livro de Gênesis nos ensina que Deus é um Pai amoroso, justo, fiel. E ele explica a razão do sofrimento humano e a promessa da restauração. E Gênesis, ele lança as bases para toda a mensagem do Evangelho. Então, o livro de Gênesis, ele é mais do que apenas algumas histórias bíblicas. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento da fé cristã. É o ponto de partida da revelação de Deus para a nossa vida, para nossas vidas. Nos lembra que o mundo ele pode ter caído, mas o Criador não desistiu da sua criação. Desde o Éden até o Egito, nós vemos que Deus age. Ele fala, ele chama, ele promete e ele salva. Então, o livro de Gênesis ele é a base do alicerce da nossa fé cristã. Então, trouxemos aí um breve histórico do livro de Gênesis para nós podermos adentrar especificamente agora no texto que nós lemos, né? Gênesis 3. Né? Esse texto que nós lemos, de Gênesis 3, eu fico imaginando um paraíso, né? Tudo perfeito, em harmonia, natureza, homem, mulher e Deus. Mas em um único ato de desobediência, tudo rui, tudo desmorona. Gênesis 3, ele não é apenas um relato de um erro antigo, ele é o espelho da nossa própria, ele é um espelho da nossa própria vida, ele é o espelho da humanidade. Porém, mesmo nesse capítulo sombrio que nós
lemos, encontramos uma coisa: a luz, a graça redentora de Deus. Nós encontramos dentro desse livro o que Deus fez para a redenção do ser humano caído. Pois bem, do versículo 1 ao versículo 5, onde o texto traz que a serpente, né, a mais sagaz de todos os animais selváticos, né, o Senhor tinha feito, a serpente, um dos animais mais selváticos que o Senhor tinha criado, que ele tinha feito. Ele procura a mulher e diz para a mulher, né, não comereis de toda árvore do jardim. E é uma pergunta, né? A serpente, ela faz essa pergunta para a mulher, né? E a mulher, naquele momento, deve ter ficado um pouco pensativa, porque até então, de toda a criação de Deus, só ela e Adão se falavam. O único que tinha condições de comunicação através da palavra, comunicação verbal, eram os dois, né? E de repente aparece aquele animal selvático falando com ela, né? E ela deu atenção para a serpente. E ela vai e responde à serpente, dizendo, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer tudo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis para que não morrais. Então veja só, a mulher já começou a conversa, já começou errado, que começou a dar atenção para a serpente, né? E ela acrescenta aquilo que Deus não tinha falado nada, né? Deus falou que não era para comer, aí ela falou já que não era nem para tocar no dito fruto, né? Então, é interessante, né? Porque quantas vezes no nosso dia a dia se é falado uma coisa para nós, né? E nós, eu estou falando aqui no nosso universo, né, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, é falado uma coisa para nós, é falado A. A gente leva para frente com B, C, D, E e por aí vai, né? Então, isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Só que quando as coisas são aumentadas e aumentadas para o mal, sempre traz prejuízos, às vezes prejuízos irreversíveis, né? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas questões. Mas o texto aqui, a serpente, ela não vai negar diretamente a palavra de Deus, mas ela vai fazer o quê? Distorcer. Então ela distorce a palavra de Deus. Então, o inimigo sempre ele vai fazer isso com nossas vidas. Ele vai distorcer. Exemplo. O ser humano, Deus orienta, que é para a gente andar numa vida de santidade, Mas o inimigo ele vem e coloca na cabeça de você, não, só uma coisinha não é nada. No vocabulário da gurizada, não dá nada, isso não dá nada. Não, vamos lá que isso não dá nada. Então já começa a distorção ali. Nós que servimos a Deus, nós temos o papo com Deus é reto, as coisas com Deus é reta, a palavra de Deus ela é reta, ela não faz curva. E o inimigo quer fazer curva, e muitas vezes o servo de Deus, ele acaba entrando nessa onda, nessa curva que é feita para ele entrar para o pecado. Então o diabo, né, ele vai distorcer aquilo que Deus fala, ele sempre vai fazer o que? Ele vai gerar uma dúvida naquilo que Deus fala. Sempre vai ser assim. Deus fala uma coisa, o inimigo vai gerar uma dúvida. E ele gera quantas dúvidas no coração da gente? Quantas dúvidas? Quantas vezes nós
que servimos a Deus, sabemos que Deus é poderoso, que Deus opera milagres, que nós podemos confiar no Senhor. Aí daqui a pouco alguma coisa não está dando certo em nossas vidas, nós ficamos ali, puxa vida, mas será? Será que é? Nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa capacidade de fazer análise do concreto, de saber, não, Deus disse isso aqui, então eu vou crer naquilo que Deus falou. Mas não, nós deixamos o inimigo distorcer, e ele distorce. E ele distorceu a palavra, e a Eva entrou na distorção da palavra da serpente. E a conversa deles prosseguiu, porque Eva, ela se atraiu por aquilo que parecia bom, mas era contrário ao mandamento divino. Então, quando Eva começa a dar conversa para a serpente, aí foi o erro dela. Ela começou a dar muita conversa para a serpente vem e coloca dúvida. Então, amados, não deem ouvido a distorções da palavra de Deus. Tem muitas pessoas do nosso lado que trabalham conosco, que estão junto conosco, que fazem o papel da serpente, distorcendo aquilo que Deus fala, tentando fazer curva. Não caiam nessa conversa, porque o pecado, ele começa, sabe aonde? Numa pequena dúvida. O pecado, ele começa numa pequena dúvida, uma distorção. E nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus para que nós possamos resistir essas investidas de Satanás. Amém, igreja? Continuando, do versículo 6 ao 7, escrito está: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si, né, as vestimentas. Então, olha só, né? A mulher, vendo que a árvore era boa para comer. Bom, se ela viu, o que aconteceu? Começou ali a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência dos olhos. Ela olhou ela entrou, ela deixou a conversa com a serpente longe demais. Primeiro que não era nem para ter dado moral para a serpente, mas deu, né? Deixou a conversa aí longe demais. O que aconteceu? A concupiscência dos olhos. Ela olhou para o fruto e desejou, né? Desejou o fruto, né? Então a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, elas se manifestam nesse momento na vida de Eva. E o Adão, e aí o que acontece? Ela chama o Adão. Ó, Adão, eu comi, vai comer também a fruta aí, ó. Adão, e aí que é interessante, né? Qual que deveria ser o papel do Adão? Não, eu não vou comer isso aí não. Isso tinha que ser o papel do Adão. O Adão tinha que, não, eu não vou comer. Você comeu? Azar é seu. Agora, Deus vai tratar contigo aí, Deus vai resolver o que vai fazer. Não, Adão foi no papo da mulher. O que aconteceu? Comeu. O que acontece aqui? Adão, ele deveria ter sido quem? Ele deveria ter sido o homem para liderar a Eva espiritualmente. Ele deveria liderar espiritualmente. Mas não, ele se calou. Se calou e consentiu com o pecado da Eva. Porque Eva tinha pecado, Adão não. Adão não. E eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, para os casais. Irmãos, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus no temor e tremor de Deus. Só que tanto o marido como a esposa, quando um está fazendo algo errado, cometendo uma injustiça com alguém, seja o homem ou seja a mulher,
concorda porque é marido. Ela sabe que o marido está errado e está do lado do marido, dizendo não, ele está certo. Ou o contrário, a mulher está fazendo coisa errada, cometendo uma injustiça com alguém e o marido, não, a minha esposa está certo. Acontece muito isso, irmãos. Isso aqui que eu estou falando não é nenhum desvaneio. Acontece muito isso, infelizmente, até principalmente dentro das igrejas do Senhor. As pessoas cometem injustiça e o parceiro que é para chamar atenção não concorda. E pior ainda quando é o marido, porque ele deve liderar a sua casa, ele deve liderar a sua família espiritualmente. Mas não, ele comete o mesmo erro que o Adão cometeu. Né? Então, nós precisamos parar e pensar, puxa vida, a esposa chamar o marido à realidade. Ó, meu esposo, amo você, você é um cara bacana, você me trata bem, tudo. Só que é o seguinte, isso que você está fazendo está errado. Não faça isso. Você está cometendo uma injustiça, você está cometendo algo errado. Peça perdão, se retrate. Mas não, a mulher apoia o erro do marido. O marido que deveria ser o líder espiritual da casa dele, vê a esposa fazendo coisa errada, em vez de tomar uma atitude, não toma. Minha esposa, o que você está fazendo? Você está errada. Vá lá, peça perdão, faça a coisa correta, faça a coisa certa. Então essas coisas, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos. Porque o resultado de uma situação como essa que Adão fez, de ficar calado, de consentir, né? Deixou, vai trazer uma situação do quê? De vergonha, uma situação de culpa e uma tentativa do quê? De se esconder. Foi isso que aconteceu com eles. Assim que ele comeu do fruto que a Eva tinha dado para ele, isso aconteceu com ele. Foi imediatamente. Houve um rompimento com o Senhor, na hora, porque ele sentiu vergonha, ele sentiu culpa. E a primeira coisa que ele quis fazer foi o quê? Se esconder. O pecado, queridos, ele promete prazer. Sempre vai ser assim. Pecado promete prazer, mas no final ele entrega uma coisa para nós: vergonha. Vergonha. Toda vez que nós abandonamos a vontade de Deus, podemos ter certeza que nós vamos perder uma coisa: inocência espiritual. Isso é certo. Então precisamos cuidar. Precisamos cuidar. E Adão, quando ele se submete à vontade da Eva, infelizmente, foi isso que aconteceu na vida dele. Vergonha, culpa e tentativa de se esconder. Mas, seguindo o texto, do 8 ao 13, a Escritura nos diz que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher, eles se esconderam. Então, na verdade, o que acontece? Aqui, quando Adão ele peca contra o Senhor, ele sentiu essa vergonha, ele tentou se esconder. Mas eu fico imaginando, e quando eu falo que esse texto, para mim, ele é o texto mais sombrio da Escritura, é no sentido de que por um homem entrou o pecado no mundo. Olha as consequências que houve após o pecado de Adão. O rompimento com Deus não foi só para a vida dele ali naquele momento, foi a humanidade toda, da história inteira, de que passou, nós presentes e ainda os que vão vir, estão submetidos à maldição. Olha quantas desgraças houve no mundo todo durante toda a história da humanidade. Guerras, pragas, iras, cóleras, contendas, desgraças. Olha o peso do pecado de Adão. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Olha o mundo que nós vivemos hoje. O que é certo parece errado. O que é errado
parece certo. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Cada dia pior, cada dia a desgraça na face da terra é maior. Olha as consequências que o pecado de Adão trouxe para a humanidade. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então veja só. Então, o homem, sempre que ele peca, a primeira coisa que ele vai fazer é se esconder. É se esconder. Só que Deus pergunta para ele: Onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, sabe o que passa em nossa mente, em nossos pensamentos. O Senhor sabia. Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus chamou o Adão, era para um diálogo de restauração. E aí o que acontece nesse diálogo para restauração? Deus chamou Adão, a primeira coisa que ele falou, o que? Apontou o dedão para quem? Para Eva. A culpa é da Eva. Foi ela que me deu do fruto. E rapidão a Eva já também, não, mas eu não tenho culpa, foi a serpente que veio aqui e que me enganou. Então, pessoal, aqui a gente começa um ciclo de transferências de responsabilidade. Transferências de responsabilidade. Bom, primeira coisa, quando o homem peca, traz vergonha para ele. Ele tenta se esconder de Deus. E Deus chama o homem para um diálogo, para uma restauração. Né? Então, amados, eu não sei a vida de cada um aqui, como que está, como que não está. Deus, assim, sabe qual que é o teu procedimento no dia a dia. Mas se Deus está chamando você, fulano, ciclano, onde estás? Se apresente ao Senhor. Não faça como Adão fez. Se apresente ao Senhor com um coração humilde. Não tente jogar a responsabilidade para ninguém. Eu pequei, Deus. Eu pequei contra o Senhor. Pequei contra a tua santidade. Misericórdia, misericórdia, Deus. Me ajuda. É esse o procedimento que nós temos que ter. Não apenas nos esconder e ficar transferindo responsabilidades. Porque Deus sempre vai nos chamar para uma restauração, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Mas essa confissão precisa ver o coração humilde para retornar a Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, misericórdia. E é interessante que Adão e Eva, e principalmente Adão, não houve um momento que Adão tivesse arrependido, que ele falasse: Deus, misericórdia, me arrependi. Não. A primeira coisa que ele fez foi transferir responsabilidade. Então, assim, queridos, todos nós aqui somos falhos, somos limitados, somos pequenos. Pecou, assuma a responsabilidade diante de Deus. Assuma a responsabilidade diante dos homens. Não é fácil? Claro que não é. Mas é o melhor caminho. O melhor caminho é assumir responsabilidades. Voltar-se para Deus com humildade, confessar ao Senhor e que Deus vai te restaurar. Continuando, versículo 14 ao 19. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és em todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente, e esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que
atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara, que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Aqui, queridos, as consequências do pecado. Olha só, a maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Olha só que coisa pesada aqui, ó. As consequências do pecado. Todo pecado, ele tem consequência. O pecado, ele gera dor, conflito e gera morte. Toda a criação foi afetada daquele dia. Toda a criação foi afetada. A criação foi afetada, todos os homens foram afetados. A partir daquele momento, o trabalho vira fardo, a vida se torna uma luta. O trabalho não era para ser fardo, o trabalho era para ser algo prazeroso. O trabalho era para ser algo que dá alegria. Não era para ser fardo. Puxa vida, eu estou cheio de fadiga por estar trabalhando. Não. Né? O pecado, ele tem consequências muito sérias, irmãos. Não há como pecar impunemente. Olha só, não há como nós pecarmos e ficarmos impunes. Deus age até no meio das consequências. Então, olha só, pecou, consequência vai ter. Pecou e continua pecando e não se arrependeu, problema, consequências virão. Isso fica provado no texto que nós acabamos de ver do versículo 13 ao 19. Pecado traz consequências. Agora, versículo 15. O que acontece aqui no 15? Eu achei interessante aqui que o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a semente da esperança. A descendência da mulher é Cristo. A descendência da mulher é Cristo. E ele destruiria a serpente que é Satanás. Essa é a promessa. Essa é a primeira promessa do Evangelho. É o primeiro anúncio da salvação. Então, Deus, ele, apesar de tudo que Adão fez, apesar de todas as consequências, Deus, pela bondade, pelo amor, pela graça dele, ele fez o primeiro anúncio da salvação ao ser humano. Mesmo na queda, Deus, ele revela a graça, a promessa. Mesmo na queda, ele revela o nosso Cristo, que é plano desde o início da criação. Amém? E já estamos quase finalizando, amados. Versículo do 20 ao 24. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore. Aqui nesse texto aqui do 20 ao 24, mostra o amor de Deus, a bondade do Senhor, né? Ele faz túnicas de peles, né, para vestimenta deles, né? Ele faz essas roupas porque o homem peca, não adianta. O homem tentou providenciar as suas vestimentas com folhas, não resolveu o problema dele. Não resolveu problema nenhum. A nossa vestimenta, quem providencia é Cristo.
Nós estávamos no lamaçal do pecado. As nossas vestes sujas, imundas, antes de Cristo te salvar. Aí, quando Cristo te salva, você recebe dele vestes limpas, vestes novas, vestes preparadas por ele, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Isso é lindo, irmãos. Você, em momento nenhum da tua vida, você conseguiria prover para você roupas de salvação. O homem tenta. Eu vou ajudar fulano, ciclano, beltrano. Vai lá, ajuda com dinheiro, ajuda com isso, ajuda com aquilo. Não, eu sou um cara bom caráter, sou bonzinho, não bebo, não fumo, não adultero, cuido da minha família, eu tô belezinha com Deus. E não é assim que funciona. A salvação é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Todo ser humano, ele é fruto do pecado, ele nasceu do pecado e está destinado à destruição eterna. Mas Cristo se manifestou para que quebrasse essa maldição sobre a vida do homem. Mas para que isso aconteça, eu preciso me voltar ao Senhor, eu preciso me dobrar e reconhecer, porque é Ele que providencia as nossas vestes, não é o homem. Adão tentou providenciar as vestes dele lá com folhas. Resolveu? Não resolveu nada. Depois, Deus é que providenciou as vestes para ele. O homem pode se tentar se cobrir de folhas, como Adão tentou se cobrir de folhas. Mas não adianta, né? As vestes têm que ser com sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Hoje, o caminho do Éden... Aliás, com Adão, né, me perdoem, com Adão o caminho do Éden foi fechado. Né? Foi fechado o caminho do Éden, mas Cristo é a porta hoje para nós. Cristo é a porta. É com Ele, é no sacrifício dele, é no sacrifício do Senhor, certo? É nesse sacrifício que aponta a nossa salvação. É no Cordeiro de Deus, que nós temos a salvação. É Deus que providencia tudo para nossas vidas. E quero dizer para os amados irmãos, para fecharmos, para concluirmos essa noite, a seriedade do pecado, isso é muito sério. Existem consequências para cada pecado que nós praticamos. A realidade das consequências, ela é certa, tão certa quanto esse púlpito que está aqui. Existem consequências. Então, amados, somos falhos, limitados, mas precisamos sempre nos arrepender para que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado. A fidelidade de Deus é muito importante, é tremendo, né? Veja só, nós precisamos ser fiel a Deus, mas Deus ele é fiel a nós. Nós falhamos, Ele não. Deus foi fiel em buscar a nós através de Cristo. Deus é fiel em confrontar o nosso pecado. Deus é fiel em prometer salvação. Porque se Deus não confrontasse o meu pecado, o teu pecado, onde é que nós estaríamos? Olha, se Deus não confrontasse o meu pecado, o que seria de mim? Mas graças à bondade do Senhor, Ele confronta o nosso pecado. E mesmo que o homem tenha caído, mesmo que nós tenhamos caído, Deus, pela bondade dele, Ele já estava com um plano de redenção pronto. Lá, quando Adão caiu, e aqui, quando nós caímos. Deus sempre está com os braços abertos para nos colocar de pé, chamando nós a responsabilidade. Porque os nossos filhos fazem uma coisinha errada, nós passamos a mão na cabecinha, né? Tadinho, é assim. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho a minha filha. Passei muito a mão na cabecinha dela. Só que Deus não é assim. Faz uma coisa errada para ver se Deus vai passar a mão na tua cabeça. Deus vai chamar você à responsabilidade. É assim que o Senhor faz. E quero dizer para vocês aqui, eu sempre ensino a minha filha uma coisa. Deus não tem neto. Deus tem filho. Caminha no caminho do Senhor, minha filha. Eu ensino ela.
Deus não tem neto. O irmão que tem 3 filhos lá, teus filhos é neto de Deus? Não, né, varão? Não é. E o senhor é um homem que eu sempre admirei desde que eu entrei aqui, porque eu sempre vejo o senhor guiando os seus filhos no caminho do Senhor. Porque eu também sou assim. E é assim que nós devemos fazer. A igreja, ela é para ajudar, mas não é responsabilidade da igreja ensinar nossos filhos. A responsabilidade é nossa como pais, de ensinar nossos filhos o caminho correto, o caminho certo. Então, queridos, nessa noite, para finalizar, quero dizer uma coisa para os irmãos. Depois desse sermão terminando, a pergunta que eu tenho: você tem se escondido do Senhor? Você tem se escondido de Deus? Você está se vestindo de folhas em vez de buscar as vestimentas de Cristo, a cobertura de Cristo? Se isso, infelizmente, está acontecendo na tua vida, hoje é dia de voltar ao Senhor, hoje é dia de confessar ao Senhor, de aceitar a promessa dele, de vestir-se da roupa de Cristo que ele providenciou, de vestir-se da justiça de Cristo. Então, terminamos o nosso sermão dessa noite e que Deus ajude a cada um de vocês, que ajude a cada um da igreja, cada irmão que está aqui, que cada um que está aqui possa reconhecer a sua fragilidade, que cada um que esteja aqui possa reconhecer que nós somos falhos, limitados, mas que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que salva, um Deus que restaura, porque a palavra dessa noite não é uma palavra de acusação, é uma palavra de restauração, porque Deus quer sempre que nós sejamos restaurados pelo sangue do Cordeiro. Feche seus olhos que eu quero orar por vocês. Pai das luzes, eu quero orar, Pai, nessa noite uma vez mais, pela tua igreja, pelos teus filhos que estão aqui, Pai, pela vida dos casais, pela vida dos solteiros, pela vida de todos os teus filhos que estão aqui, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a caminhar numa vida de temor e tremor no teu nome. Deus, que nós vivamos numa vida, nós não somos perfeitos, mas nós somos eleitos, que nós possamos viver numa vida que honre o seu nome, Pai das luzes. Ah, meu Deus, que nós não venhamos ficar nos escondendo do Senhor, tentando arrumar desculpas, transferir responsabilidades, Deus. Não, não, Pai. Que nós possamos viver uma vida no temor, no tremor do Teu nome, que nós possamos realmente entender o plano do Senhor para a vida de cada um, e que nós possamos vencer o pecado, vencer tudo que está nessa terra, vencer o diabo, vencer tudo, Pai. Porque o Senhor venceu, Jesus, e nós vamos vencer pelo Teu sangue. E que o Senhor dê uma semana de vitória para a Tua igreja, que o Senhor dê uma semana de vitória para os Teus filhos, que o Senhor dê uma semana, Deus, abençoada para cada um dos servos do Senhor. Aqueles que estão aqui essa noite e aqueles que não estão. E aproveitando que estamos aqui, Deus, em oração, oramos pela vida do Teu filho, o pastor, Pai, que está lá na cidade de São Bento do Sul. Traz ele em segurança para o lar dele novamente, Pai. Abençoa e ajuda Teu filho. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.